Você já ouviu falar de Barzilai na Bíblia? Sabe quem foi Barzilai? Qual a importância desse personagem bíblico nas Escrituras? Ele causou algum impacto ou nos deixa alguma lição? Quais as passagens da Bíblia que falam sobre Barzilai? O nome Barzilai na Bíblia não é tão conhecido, mas a história de Barzilai tem lições poderosas sobre amizade, lealdade e humildade. Mas por quê? O que fez esse homem tão especial? E como sua atitude mudou o destino da sua família? Vamos estudar as 3 passagens bíblicas sobre Barzilai e ver que lições podemos aprender com Barzilai. No final do vídeo veremos uma curiosidade muito intrigante que liga Barzilai diretamente a todos nós brasileiros. Então, fique até o final deste vídeo, porque hoje vamos descobrir quem foi Barzilai na Bíblia e por que sua história pode transformar sua vida. Vamos lá! Quem foi Barzilai na Bíblia? Há 2 personagens com o nome Barzilai na Bíblia. Um se encontra em Esdras capítulo 2, versículo 61 e Neemias 7, versículo 63. E essas passagens falam sobre Barzilai, um sacerdote que retornou do exílio babilônico com Zorobabel. No entanto, por causa de dúvidas sobre sua genealogia sacerdotal, ele e seus descendentes foram excluídos do sacerdócio, pois não puderam provar sua linhagem. Apesar desse Barzilai ter se casado com uma mulher da família do primeiro Barzilai e ter adotado o nome da família dela. Mas não é sobre esse Barzilai que vamos estudar hoje. O outro Barzilai que está na Bíblia, do qual vamos estudar, foi um personagem bíblico mencionado no Antigo Testamento, especificamente nos livros de 2 Samuel e 1 Reis. Imagine um homem rico e respeitado, que ajudou o rei Davi no momento mais difícil de sua vida. Mas quando Davi quis retribuir sua bondade, ele recusou um convite para viver no palácio. Isso mesmo, Barzilai era um rico ancião de Gileade, da cidade de Rogelim, que ajudou o rei Davi durante sua fuga de Jerusalém por causa da rebelião de seu filho Absalão. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre Barzilai. A primeira passagem segundo a Bíblia se encontra no livro de 2 Samuel 17, versículos 27 e 29, onde lemos: Quando Davi fugiu de Absalão, Barzilai, junto com outros aliados, forneceu suprimentos como comida e abrigo para o rei e seus homens no deserto. Essa passagem ocorre durante a fuga do rei Davi, que estava sendo perseguido por seu próprio filho, Absalão. Absalão havia se rebelado contra o pai e conseguido apoio suficiente para tomar Jerusalém, forçando Davi a fugir com seus seguidores. Durante essa fuga, Davi e seu grupo chegaram a Maanaim, uma cidade a leste do Rio Jordão, onde encontraram ajuda crucial. Nesse momento que Davi estava precisando de ajuda, 3 homens se destacam. Sobi, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas; o outro foi Maquir, filho de Amiel, de Lodebar; e Barzilai, o gileadista, de Rogelim. E o que esses 3 homens fizeram? Como ajudaram Davi? Eles trouxeram suprimentos essenciais para Davi e seu povo, que estavam cansados e com fome no deserto. Os alimentos incluíam trigo, cevada, farinha, feijão, lentilhas, mel, coalhada, ovelhas e queijos. Além disso, garantiram que tivessem camas e vasilhas para descansar e se organizar. E como isso foi importante para Davi? O rei Davi estava em uma situação difícil, longe de seu reino e sem recursos. A ajuda desses homens fortaleceu o rei e seus guerreiros, permitindo que se reagrupassem e planejassem o contra-ataque. Barzilai, sendo um homem rico e idoso, não apenas ofereceu recursos materiais, mas também demonstrou lealdade e coragem, apoiando o rei legítimo em um momento de grande crise. A outra passagem bíblica que fala de Barzilai se encontra na Palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 19, versículos 31 a 39, e a Bíblia diz: Após a morte de Absalão, quando Davi estava voltando para Jerusalém, Barzilai, já com 80 anos, acompanhou o rei até o Jordão. Davi queria levá-lo para Jerusalém e oferecer-lhe uma posição na corte, mas Barzilai recusou por causa da idade e sugeriu que seu servo Quimã fosse em seu lugar. A passagem de 2 Samuel 19, 31 a 39 complementa a de 2 Samuel 17, versículo 27 a 29, pois revela a continuidade da lealdade de Barzilai e sua humildade, mesmo após a crise ter passado. Vamos conectar os 2 momentos. E em 2 Samuel 19, versículos 31 a 39, após a vitória de Davi e a morte de Absalão, Barzilai aparece novamente, mas agora em um contexto diferente.
O contexto seria o momento em que Davi está voltando triunfante para Jerusalém. Aqui Barzilai, já com 80 anos, acompanhou o rei até o rio Jordão. E como forma de retribuir sua lealdade e generosidade, Davi convida Barzilai para viver no palácio e desfrutar das regalias da corte. Porém, Barzilai recusa, dizendo que sua idade avançada não lhe permitiria desfrutar dessa honra, e indica seu servo Quimã para ir em seu lugar, a fim de que seu servo pudesse ter uma vida melhor. A terceira e última passagem sobre Barzilai se encontra em 1 Reis 2, versículo 7, onde a Bíblia diz: no leito de morte, Davi instruiu seu filho Salomão a mostrar bondade à família de Barzilai, permitindo que seus descendentes comessem a mesa real. Essa passagem acontece no leito de morte do rei Davi, quando ele dá instruções finais a seu filho e sucessor, Salomão. Dentre os conselhos políticos e espirituais, Davi ordena que Salomão mostre bondade aos filhos de Barzilai, permitindo que eles comam à mesa do rei, um sinal de grande honra e favor real. O que essa passagem significa? Que Davi nunca esqueceu a fidelidade de Barzilai. Décadas depois, já no fim da vida, Davi ainda lembrava do apoio que Barzilai lhe deu durante sua fuga de Absalão. Davi reconhece e valoriza a bondade de Barzilai, o que prova que sua amizade não foi esquecida. Isso mostra que gestos de lealdade e generosidade não passam despercebidos diante de Deus e dos homens. A lealdade gera recompensa duradoura. Outro detalhe aqui é que Barzilai recusou privilégios para si, mas sua família foi abençoada por sua atitude. Seus descendentes foram honrados por gerações, sentando-se à mesa real, uma posição de grande status. E aqui vemos o princípio da gratidão e fidelidade. Pois Davi ensina a Salomão a retribuir bondade com bondade. Isso reflete um valor bíblico profundo. Quem planta fidelidade e generosidade colhe honra e bênçãos duradouras. Com essas passagens aprendemos sobre quem foi Barzilai na Bíblia, e através desse estudo podemos tirar 3 lições importantes. Primeira lição: Barzilai não ajudou Davi esperando recompensa. No capítulo 17 de 2 Samuel, ele foi generoso em um momento crítico, mas no capítulo 19, vemos que sua ajuda não foi movida por interesses pessoais. Ele poderia ter aceitado o convite do rei e vivido confortavelmente no palácio, mas recusou. Barzilai preferiu terminar sua vida de uma maneira simples e em sua terra. Segunda lição: a importância de se ter humildade e sabedoria. Barzilai reconhece suas limitações devido à idade e não busca glória para si. Ele mostra sabedoria, indicando alguém mais jovem para usufruir da oportunidade oferecida por Davi. Terceira lição: ajudarmos quem precisa em tempos difíceis. Barzilai e seus companheiros foram fiéis a Davi quando ele mais precisava, mostrando que a verdadeira amizade se prova na adversidade. Eles usaram seus recursos para suprir uma necessidade urgente, um exemplo de como Deus pode nos usar para ajudar os outros. Mesmo em tempos de deserto e dificuldade, Deus levanta pessoas para sustentar e fortalecer os que confiam em Ele. Mesmo em meio à perseguição e ao caos, Deus nunca abandona seus escolhidos e sempre providencia o necessário no tempo certo. A curiosidade que prometi falar sobre Barzilai é que seu nome significa Homem de Ferro. E há uma conexão entre Barzilai e o Brasil. Vamos entender. O nome Brasil tem uma origem curiosa e cheia de história. Ele vem do pau-brasil, uma árvore de madeira avermelhada, super resistente, que foi um dos primeiros produtos explorados e comercializados pelos colonizadores portugueses. Mas aqui vem um detalhe interessante. Em hebraico, a palavra para ferro é barzeu, que lembra bastante o nome Barzilai. Essa semelhança levou a uma associação simbólica entre o nome do país e Barzilai, uma figura bíblica conhecida como o Homem de Ferro. Coincidência ou não, o Brasil carrega no nome essa conexão com força e resistência. Tem também uma história interessante que sugere que muitos dos primeiros colonizadores do Brasil eram judeus que fugiam da Inquisição. Eles trouxeram com eles costumes, tradições e influências que, de certa forma, ajudaram a moldar a cultura brasileira. Essa conexão entre o Brasil e o povo judeu vai além da colonização e aparece em momentos marcantes da história. Um exemplo forte disso é o papel de Oswaldo Aranha, o diplomata brasileiro que presidiu a sessão da ONU que resultou na criação do Estado de Israel em 1948. Esse episódio reforça ainda mais os laços simbólicos e históricos entre os dois povos.
Fascinante, né? A história de Barzilai e sua conexão simbólica com o Brasil nos fazem refletir sobre valores como lealdade, generosidade e o compromisso de servir ao próximo. Esses princípios não são apenas histórias do passado, eles continuam vivos e fazem parte da identidade do povo brasileiro. Afinal, já reparou como a generosidade e a lealdade deixam marcas profundas? O bem que fazemos hoje pode se espalhar e impactar futuras gerações, ecoando muito além do nosso tempo. Pequenos gestos de bondade e integridade podem construir um legado que atravessa os anos, inspirando quem vem depois de nós. Então, concluímos que a história de Barzilai ensina que o verdadeiro caráter se revela não apenas no momento da crise, mas também na maneira como respondemos ao sucesso e às ofertas de grandeza. E que sempre vale a pena agir de forma justa e ter um caráter que honra a Deus. Barzilai ajudou Davi sem esperar nada em troca, mas sua bondade foi lembrada e sua descendência colheu os frutos. Barzilai é um exemplo de generosidade, lealdade e sabedoria, qualidades que podemos aplicar em nossa vida hoje. E aí, o que você achou da história de Barzilai? Um homem que soube ser fiel na crise, humilde na honra e generoso sem esperar nada em troca. Sua atitude não só ajudou Davi, mas garantiu um legado de bênçãos para sua família. Agora me conta nos comentários, o que mais te marcou nessa história? Você já pensou que suas atitudes hoje podem impactar gerações no futuro? Se esse vídeo te trouxe algum conhecimento, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais conteúdos como esse. E compartilhe com alguém que precisa aprender essa lição poderosa sobre fidelidade, generosidade e honra. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.